Estamos de volta. Nosso convidado Wagner Amaro, da editora Malê. Ô Wagner, tem uma pergunta aqui que acho que todo mundo deve te fazer aqui do João Pedro. Ele pergunta se quando você publica um autor que está começando, qual é a dificuldade e qual é o processo, burocracia de pôr de fato esse livro numa livraria, que é o que todo mundo quer, né? Isso é meio automático, é fácil, é uma dificuldade inacreditável? Como que funciona isso? É bem difícil, na verdade, não é tão simples assim. Eu lembro que quando a gente lançou a Malê, eu não tinha esse conhecimento e achei, beleza, eu monto uma editora, meus livros vou distribuir para tudo que é livraria, tá ok. Eu não sabia ainda que é a livraria que escolhe o que ela vai colocar para vender ou não. Então, isso já é um impedimento, ou seja, a livraria tem que ter interesse em Aham, distribuir o seu livro, ela pode não se interessar. A gente não conseguiu nunca, por exemplo, as livrarias acabaram falindo, aquelas grandes redes, a aham. gente não conseguia ter os livros físicos nas livrarias. Por mais que a gente tentasse, a gente não conseguia, porque não havia interesse de ter os nossos livros Mas a loucura é lá. que não tem como ter interesse porque eles nem conhecem, né? Não vai ter assim, eles não conhecem o autor porque o autor é novo. Eles não vão ler o livro porque não tem como ler todos os livros. Então também é uma coisa que não tem muita solução, né? Por essa ótica, não é não? O- Da forma como está estruturado, não. Mas como você vai crescendo, quer dizer, como a Mali vai ficando mais reconhecida com grandes autores, isso abriu para a gente as portas. Agora tem uma questão também para um autor independente é que o processo de entrada de um livro numa livraria é por consignação, Uhum. muita gente não conhece, né? Nem sabe que existe isso. Ou seja, você investe na produção de um livro, 1.000 exemplares, 10.000 exemplares, se faz uma consignação com as livrarias, ou seja, você envia esse produto com um desconto que pode ser de 40, 50, às vezes até de 60%. E aí você reza para Deus, para que aquele livro Reza para seja. vender e depois precisa receber, né? Primeiro reza para vender e depois para você receber, porque se é uma livraria séria, ela vai fazer bem os acertos. Agora, tem livrarias que também não fazem. E como a gente não tem ainda, uma coisa que eu sempre falo que seria importantíssimo a gente ter um sistema, não sou o único que fala sobre isso, que tivesse um controle dessas vendas. Então, a editora não sabe quando a livraria vendeu e quanto a livraria vendeu. Então, uma livraria que está lá com dificuldades financeiras e tal, ela vai demorar a comunicar à editora que vendeu aquele exemplar, porque senão ela vai precisar fazer o acerto. Uhum. O leitor que chega na livraria e quer aquele livro não vai encontrar. E ele acha que a questão é da editora que não está enviando o livro. Então, é bem complexo essa questão. Eu acho que a consignação, na forma como ela existe aqui no Brasil, ela parece um pouco uma aberração, assim. A gente deveria ter o pedido certo da livraria, a livraria já deveria conhecer e divulgar para o seu consumidor o título e já fazer um pedido de compra. Aham. Isso pelo menos nos lançamentos, isso já ajudaria bastante a editora, porque lançar um livro é sempre um tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Por isso, muitas editoras também lançam muito, porque elas estão apostando muito para ver qual que vai ter esse retorno do consumidor. Ô Zé, parece bom um negócio, hein, que você recebe em consignação e avisa quando quer que vendeu quanto e paga depois disso, hein? Não tem como dar errado Esse, é aquele, isso. mo- esse aqui, se fosse uma sessão de psicanálise, seria o momento que o Wagner chegaria a cair em si, né? Olha, o que eu fiz da minha vida, né? Eu inventei um negócio que eu gasto uma grana na frente, eu coloco num lugar que não necessariamente quer meus produtos, e que topa dar um desconto de 50% e ainda não me pagar, deixar em consignação aqui. Realmente é E tudo para dar não é uma errado. questão também de vilanizar as livrarias, porque tem livraria Sim, aí claro. falindo. É o modelo, esse modelo que precisa mudar de alguma forma. E volta também para a questão da formação de leitores, né? Se a gente tivesse mais pessoas consumindo livros, isso iria se equilibrar mais. Aí a gente atrasa um pouco na nossa cultura a ideia de que livro tem que ser
doado. Não sei se vocês percebem um pouco disso. A quantidade de Sim. pedido de doação que a gente recebe na Malê é imensa às vezes. Então, em alguns casos, a pessoa cria um projeto com uma grana boa, assim. Falar, tô com um projeto super legal que vai valorizar as escritoras negras na sociedade brasileira e tal. Mas na hora do livro, a editora poderia doar 100 exemplares do livro, então existe uma ideia de que não teve um custo para produzir aquele livro, e que não há um custo para se manter uma editora. Isso é algo muito estranho, que está na nossa história, sobre a nossa relação com os livros. Se dá muito desse jeito, né? Vocês lembram que a gente fazia amigo oculto de LP? Então, assim, as Uhum. pessoas achavam muito comum comprar LP e doar no Natal. Muito Uhum. comum depois comprar CD e doar no Natal. Mas amigo oculto de livro é sempre uma coisa muito rara. Poderia existir, por que não? Mas Uhum. para isso, o consumidor tinha que, um número maior de consumidores tinham que entender que livro se compra, né? Que livro tem um custo de produção, a reclamação sempre do preço do livro também. As Dan pessoas. Stuba aqui, bola tua. Então, eu ia perguntar para você quais são as lá fora, né? Lá fora, claro, cada país tem a sua realidade, mas alguns países têm a cultura da literatura, da leitura mais desenvolvida. Mas, assim, quais são os aprendizados que a gente pode ter do que é feito lá fora, que você acha bacana de aplicar aqui? Um modelo é esse, que eu vou lançar um livro de um determinado autor, eu divulgo esse livro para as livrarias. As livrarias fazem a divulgação desse livro, entendem, o interesse do consumidor e podem até fazer pré-venda, retornam com o pedido para a editora, e a editora produz de acordo com aquela venda. Então, a editora não vai investir num livro que ela sabe que não há uma grande tiragem, que ela sabe que não há um grande interesse. Esse é um modelo interessante. Um outro modelo interessante é de permuta entre livrarias. Então, a livraria ela tem um acervo, ela pode fazer uma permuta com outra livraria. Por quê? Se eu tenho um título, ou 100 exemplares de um título, parado numa determinada livraria. Se eu vou atender uma outra livraria, eu vou ter que produzir mais exemplares para essa outra livraria, porque esse acervo ele está preso ali, ele não circula. Uhum. Então, se as livrarias conseguissem um modelo de fazer esse acervo circular, também é uma solução. Isso tudo já existe em alguns lugares aí do mundo. Então, existem soluções. Você acha que Ô, a gente deve ter um déficit? Acho que o Zé fala isso às vezes, né, Zé? Qual é o tamanho do déficit de livraria que a gente tem? Porque a gente também tinha ficado acostumado com aquelas livrarias gigantescas, né? E agora acho que a realidade são livrarias menores. Eu até vejo que tem algumas que têm várias unidades em alguns lugares, mas também tem muita livraria que acho que só tem uma unidade ou duas unidades. Qual você acha que é o modelo que vai ficar, ou que deveria ficar? E se isso está espalhado, enfim, nas cidades médias do país ou não? isso é legal, né? São Até os- só complementando uma Wagner, porque isso eu acho que é uma coisa legal para falar, até para a gente também mostrar o lado das livrarias. A gente tem poucas livrarias de verdade no Brasil, né? Porque muitas vezes é contabilizado nesses estudos, são lugares que vendem também livro, mas vendem uma série de outros produtos, assim. Aí se você for pensar livraria mesmo, que vende só livro, é um número muito pequeno, em cidades médias e menores, muito raro você ter. Eu estava falando outro dia com um ouvinte de Arapiraca, que acho que é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, e eu acho que ele tem uma livraria ou duas livrarias na cidade, uma coisa assim assustadora para uma cidade desse porte. Então, realmente, a gente tem muito pouco ponto de venda vendendo o livro. Pensando ainda mais, vendendo literatura, acho que ainda seria um número ainda menor, porque muitas dessas livrarias trabalham com um livro de negócio, livros de oportunidade, assim como, sei lá, essas livrarias de aeroporto, né, Wagner? Sim, e é interessante a gente pensar também que essas grandes redes, elas foram incentivadas, né? Então, elas faliram, mas elas receberam incentivo para crescer. Então, foi uma proposta equivocada em incentivar grandes redes de livrarias. Eu acho que o modelo que mais funciona é o de livrarias pequenas, pequenas redes. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente tem um número grande de
livrarias na região sul e centro, mas o resto da cidade praticamente não tem livrarias. E quando tem, é isso. É uma papelaria que vende alguns best-sellers. Então, assim, não tem uma livraria que faça um trabalho bacana, porque o trabalho bacana dessa livraria de rua, ela criar uma comunidade de leitores. Assim ela consegue, de fato, se manter. Uhum. Porque ela divulga para essa comunidade as novidades, ela realiza lançamentos, rodas de leitura. Então, tem como uma livraria criar um movimento em torno dela que faz com que ela consiga resistir. Isso não ocorre em grandes livrarias, né? Eu acho que o modelo é esse, é das pequenas livrarias. E um número maior de livrarias. E pensando também nisso que eu falei dessa circulação de acervos, Uhum. porque imp- se imprime muito bienais, né? Vocês devem frequentar, claro, bienais. A gente imprime, a Malê não, mas muitas editoras imprimem muito. Não conseguem vender porque isso é uma aposta. Esse livro depois vira um saldão de Bienal. Então, na Bienal do Livro, tem aquelas livrarias vendendo saldo, livros por 5, 3 reais, que criam também nesse consumidor de livro uma ideia de que o livro pode efetivamente custar 5 Uhum. reais. Esse livro que está sendo vendido lá no saldão por 5, ele está sendo vendido por um valor que é abaixo do valor dele de produção. É Sim. porque aquele investimento faliu, ou seja, aquele livro não teve consumidor para ele. A produção do livro jamais faria com que o livro custasse 5, 3 reais. Então, justamente, se tivesse mais opção de escoar essa produção, ou seja, mais livrarias, esse problema também a gente teria como parcialmente resolvido. Dan? Pô, que lindo, né? Eu sei que o Zé falou que não ia abrir editora, mas se você fosse abrir uma editora, você, Teco, abriria uma editora do quê? Eu? É. Eu não sei. Eu não. Sabe que é um negócio que eu sempre achei. Acho que eu nunca abriria. Sempre achou ruim, né? Eu sempre achei, sempre parece um negócio difícil de ter, porque. Sabe qual é o problema? Uma coisa curiosa, assim. Eu acho que livraria. Eu acho que uma livraria legal, assim, que eu teria, ou que eu frequentaria mais, seria uma livraria que fosse muito nichada, né? Fosse especificamente sobre uma coisa. Então, por exemplo, eu gosto de ler biografias. Eu adoraria ir numa livraria que só tivesse biografias. Aí eu seria pego, talvez, pelo inusitado, de ver uma coisa que eu nem imaginava que tinham feito, etc, etc. A questão é, esse negócio pararia de pé? Me parece difícil também, né? Porque eu não sei quantas pessoas gostam de cada segmento, porque, ao contrário, acho que de vocês dois, eu raramente passei por uma livraria e fui pego por um livro que estava exposto. Eu normalmente vou na livraria para comprar um livro que eu já quero comprar. Eu vou lá, o Não, eu máximo. total ao contrário. Então, o máximo que acontece comigo, às vezes, é descobrir um outro livro deste autor e comprar os dois. Mas, assim, ficar passeando e olhar e falar, poxa, vou ver esse livro, comigo não acontece. Eu sei que com vocês acontece, né? Mas idealisticamente, sei lá, entre aspas, né? Como é que se fala assim, utopicamente falando, seria uma livraria só de uma editora só de biografias, vai. Vamos. Eu acho que seriam Isso. livrarias pequenas, nichadas. Essa livraria só vai vender Tá. tal coisa, livro sobre tal assunto, não sei. Eu imagino que aí Entendi. todo mundo Sei que você concentraria. falou, eu não vou abrir editora, mas você abrisse. Então, utopicamente falando, assim, só. O que Não, você sente falta? O que você faria? eu já pensei já e já fui convencido que não de abrir uma livraria de poesia. Porque eu acho que aí daria para escorar muito em evento literário, que é uma coisa importante para esse tipo de mercado. Você poderia fazer leitura de Para poesia, quem não viu, o Wagner cursos balançou a cabeça positivamente, né? Só para. eu acho que seria um bom nicho. Acho que hoje a cena de poesia no Brasil é uma cena forte em eventos que não chega no livro e que não chega em muitos leitores potenciais. E eu acho que seria um Eu tipo de sempre ouvi lugar que que poderia poesia criar não uma. vende, Zé. Mas Sempre ouvi esse vende, papo, só que né? ninguém. Quem compra não compra nos lugares que a gente compra poesia. Compra em evento, compra direto do poeta. Mas é um trabalho assim de formiguinha, mas eu acho que talvez desse certo.
Mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa para isso. Eu adoraria participar do projeto, mas não com o meu dinheiro. Senão eu também não quero ficar lá o dia inteiro sentado ali pensando em coisa e pagando conta de luz, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wagner, depois já emendando disso. Outro dia eu estava tomando um café, veio um cara para mim, e ele estava lançando um livro, ele estava muito feliz, era uma compilação, né, de pensamentos sobre o homem moderno, onde ele falava assim, o homem moderno, a questão machista, diversas questões que o homem hoje tem que ter acesso e tal. Eu fiquei interessado pelo livro e tudo, mas aí eu levantei um ponto para ele, que é isso que eu queria te perguntar. Falei, ó, o homem que mais precisa ler isso não vai ler, né, esse livro. Então, talvez as pessoas que precisavam ler os livros da sua editora estão lendo, você consegue alcançar e ampliar esse alcance? Sim, sim, acho que a gente consegue, sim. E o que é Mas eu fantástico, né? O entendo. que é muito bom e imagino que te deixe muito feliz. É, e Aliás, leem, essa às também é uma vezes, boa por outros pergunta. caminhos, assim. Eu tenho Uhum. um público, né, consumidor, um grupo de consumidores, muito de professores. Isso é muito bacana, assim, e que levam para a sala de aula. Então, esses textos, eles chegam, sim, na sala de aula. De uns anos para cá, a gente tem recebido... quando eu falo de sala de aula, eu estou pensando muito no Rio de Janeiro, porque quando eu vou escolas públicas no Rio de Janeiro, a maioria dos alunos são negros, e eu estou publicando livros que falam sobre a existência negra, protagonismo negro, então chega nesses leitores. Através dos professores, né? Através os estudantes universitários também são sempre muito presentes, assim, quando a gente tem um evento literário, essa galera tá lá. Eu acho que está chegando, sim. Um outro movimento que a gente tem percebido nos últimos anos é de pedidos de uso do texto em livros didáticos. Então, assim, eu fui formado por livros didáticos, em quem estava lá era o Lima Barreto e aquela imagem do Machado de Assis branco. Uhum. Não aparecia mais nenhum escritor negro no livro didático. E agora a gente recebe muitos pedidos de textos da Conceição Evaristo, de outros autores que publicamos, para inserção no livro didático. Eu acho que isso amplia demais esse interesse e acaba chegando por outros caminhos. Então, se esse consumidor não está indo na livraria comprar, e às vezes até a livraria é um espaço um pouco opressor para esse consumidor preto e pobre, né? A gente tem até alguns relatos, algumas matérias que falam sobre isso, desse consumidor não se sentir à vontade numa livraria, né? Então, existe ainda alguns atravessamentos aí do racismo em relação à possibilidade dessa pessoa entrar numa livraria e comprar um livro. Mas se não chega por esse caminho, chega por esses outros caminhos, assim. Acho que o livro Ô, Wagner, didático, acho que o professor que leva para a sala de aula, oi. entendi. Não, eu ia te perguntar, está acabando o tempo, você é um cara bastante concentrado, pelo menos aparenta ser, então eu queria só quebrar um pouquinho isso, se possível, e você me contar o que te deixa mais feliz nessa história, sabe? O que toca teu coração? Eu fico muito feliz quando eu vejo um autor com seu livro. É um autor que sonhou ter o seu livro e ele está lá olhando para o livro. E isso é algo que, principalmente quem está publicando pela primeira vez, que é algo que a gente incentiva muito na editora Malê. A gente tem um prêmio, que é o Prêmio Malê de Literatura. São pessoas que estão começando a publicar. Quando essa galera grava um vídeo com o livro chegando e olhando para o livro, isso me emociona, assim, profundamente. Profundamente. Eu acho que dá sentido ao meu trabalho, sabe? Então, o que mais me alegra é isso, é ver, porque isso para mim está dentro de uma ideia de sucesso. Então, acho que o que eu sonhei lá 10 anos atrás é um sucesso. Eu entendo como sucesso quando eu vejo que esses livros, que os autores estão olhando, autores negros, né, estão vendo seus livros, estão tirando foto dos livros nas livrarias, estão sendo convidados para participar de eventos. É um sonho realizado. Acho que é o que mais me alegra e mais Ô, me emociona, assim. Provavelmente, ô que Zé, bacana, porque provavelmente eles não teriam esses livros se não fosse você, né? E a tua existência e a tua ideia, né? Teu projeto, enfim. ô, Parabéns. ô Zé, quer mandar a última? Só curiosidade de contar pra você, se você não sabe, domingo tem FUVEST, né?
no Brasil aqui. Pela primeira vez, todos os livros da FUVEST são de autoras, né? Todos, 100% deles aqui. Tem Conceição Evaristo, Lígia Fagundes Telles, tem Raquel de Queiroz, mas só mulheres desta vez. Quer mandar a última? Quero. Ô Wagner, bom, já vou agradecendo a tua presença aí, foi muito legal. Você acha que a eleição da Ana Maria Gonçalves para a ABL tem algum impacto simbólico nessa mudança sobre a autoria negra no Brasil? Sim, acho que tem uma questão aí da representatividade, embora eu acho que tenha mais para o leitor comum, para o escritor comum e para a própria ABL. Não creio que os acadêmicos da ABL tenham levado em consideração o fato da Ana Maria ser negra, isso pelo histórico da ABL, ou seja, é uma instituição que ela avança muito lentamente, quer dizer, demorou muito ter a primeira escritora. Ela já começa, a história da ABL, eu sei que tem que ser breve, mas a história da ABL, quando se montam a ABL, o primeiro grupo, já havia resistência à ABL. Justamente essa ideia de você ter ícones que vão representar a língua portuguesa no Brasil, enfim, já havia resistência. Então, eu acho que representa muito mais para esse comum que é leitor e que sabe que a Ana está lá, que a Ana foi eleita, que para a própria ABL. Eu tenho dúvidas se é uma preocupação da ABL a representatividade ou uma maior democratização do acesso daqueles membros que estão lá. Muito bem. Wagner, obrigado. Ó, falar para eu convidar o ouvinte para entrar lá no site da Editora Malê, dar uma olhada lá, ver os autores, ver os livros, prestigiem. Obrigado aí pela entrevista, pelo papo, parabéns aí pelo trabalho e até a próxima. Valeu, pessoal. Agradeço. Bom fim de semana, é fim de expediente, né? É isso.